Muito boa noite, meninos, meninas. Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje. E a gente vai entrar nessa nossa sétima aula. Olha aí, que legal! Nossa sétima aula, a gente vai falar do setênio. Não tinha pensado nisso? Tá vendo que tudo coopera? O universo está conspirando a nosso favor? Então, na nossa sétima aula, a gente vai falar dos setênios. Os setênios, eles são períodos muito importantes no desenvolvimento, né, do ser humano, no desenvolvimento desse veículo que a gente ocupa aqui na Terra. Então, a gente vai entender o setênio a partir desse assunto hoje, e vocês vão ver o quão importante é ter essa noção de setênio, né? A gente vai ver a gente vai ver os filhos, a gente vai ver os pais, a gente vai ver todo mundo nesse processo hoje. E é muito legal, porque quando a gente consegue ter esse olhar mais amplo, mais aberto, a gente consegue ter mais saídas, né? Mais soluções, a gente consegue entender melhor os nossos processos, entender melhor o outro, inclusive, porque a gente convive, né, com o outro, a gente convive em sociedade. Não adianta só eu entender a mim, e, na verdade, eu não vou entender o outro se eu não entendo a mim, né? Eu preciso entender a mim e, a partir de mim, entender o outro para a gente poder ter uma vida melhor. Mas essa aula de hoje, sobre essa teoria do setênio, ela vai mais a fundo. Ela mergulha um pouquinho mais embaixo para a gente entender não só a gente no veículo, não só esse processo de desenvolvimento do veículo, mas o processo de desenvolvimento do ocupante do veículo, né? De quem está habitando esse veículo, de quem está dentro desse veículo. A gente vai entrar, então, nesse assunto. Para isso, a gente vai dar uma relaxadinha, trazer nossa consciência para aqui, para agora, porque isso é muito importante. A gente chega aqui, né? E a gente chega da correria, do dia a dia, a gente chega, às vezes, ansioso, às vezes, ai, meu Deus, estou perdendo, a aula já está começando, já chega correndo. E aí a gente está numa mente muito agitada. E essa agitação da mente coopera contra nós, não a nosso favor, né? Porque a agitação da gente, ela tira a gente do presente, porque daí a gente vai lembrar que esqueceu de fazer uma coisa, esqueceu de fazer outra, e nossa mente vai ficar lá onde a gente acha que esqueceu alguma coisa. Então, para que a gente consiga estar aqui, trazer a nossa mente para aqui, para agora, a gente vai relaxar, a gente vai dar uma meditadinha agora. Podem fechar os olhos. Nesse momento, deixa a tua mente focar apenas na música, na minha voz, no aqui e no agora. Que bom que você está aqui. Que bom que você conseguiu vir, que você chegou até aqui. Esse momento foi preparado para você. Não é um acaso. Você não está por acaso, porque você gostou da aula, achou a aula legal, interessante. Não. Você está por um propósito muito maior. Tem um propósito muito maior para você aqui. E você está aqui. Então aproveite esse momento. Usufrua esse momento. Se traga aqui agora para esse momento. Respira bem fundo. Solta o ar bem devagar. Vai sentindo, percebendo o teu corpo. À medida que você respira, vai agradecendo por este alimento. Quem viu a aula da semana passada, viu que o ar é um alimento. É um alimento seguro, um alimento essencial, um alimento que traz vida. Então, sinta esse alimento entrando em você através das suas narinas, estendendo do pulmão para toda parte do teu corpo, indo até o topo da tua cabeça, descendo até a ponta dos dedos dos pés. Percebe que quando a gente foca a nossa atenção nesse movimento do ar, parece que a gente sente uma integração com ele, é tão gostoso. Nosso corpo relaxa, ele está sendo alimentado. Imagina agora o teu corpo físico, cada parte dele, cabeça, ombro, as costas, o peito, o abdômen, a barriga, as pernas, os pés. Olha que veículo lindo que você tem. Um veículo preparado, no tamanho, na medida.
exatamente do jeito que você precisar. Seja grato por este veículo, seja grato por este corpo que você tem. Vamos subir um degrau a mais e vamos para o nosso corpo vital, que é o corpo que traz energia para este corpo físico. Imagina uma camada de energia em volta de essa camada de energia, ela é o teu corpo vital. É de onde você recebe a força para você acordar, levantar, ir para mais um dia de trabalho, trabalhar o dia todo e chegar em casa bem animado, para ter um momento precioso com a sua família. Sobe um degrau a mais e vai para o teu corpo emocional. No teu corpo emocional, você pode agora olhar para as suas emoções. Percebe o que você está sentindo aí. Sente o que você está sentindo. Esse sentimento é o teu corpo mental se comunicando com você. É o teu corpo, o sentimento, o teu corpo emocional. Percebe as suas emoções. Veja se elas estão boas, se não estão boas. Nesse momento, não as julgue. Simplesmente acolha. Eu estou sentindo isso. Tudo bem. Eu estou sentindo isso, está tudo bem. Vamos agora um degrau a mais. Vamos para o nosso corpo mental. No nosso corpo mental, a gente tem os nossos pensamentos. Veja o que você está pensando agora. O que você está pensando agora? Olha para o que você está pensando agora. Está vindo do teu corpo mental. Sobe um pouquinho mais agora. Vamos para o nosso corpo causal. O nosso corpo de causa. O nosso corpo, onde nós podemos encontrar respostas para todas as coisas que acontecem na nossa vida aqui e agora. Nesse corpo de causa, nós encontramos a causa porque nascemos, porque estamos vivos e porque ainda estamos aqui. Está dentro de nós. A resposta que a gente busca, que a gente precisa, está dentro de nós. Subindo mais um degrau, nós chegamos no nosso corpo espiritual, nosso corpo pleno, aquilo que somos de fato. E um pouco mais acima, no nosso sétimo corpo, nós alcançamos a plenitude do ser que somos. A força maior, total e absoluta. E agora, podemos imaginar que essa força maior, total e absoluta é o centro. É o nosso centro. E os outros corpos estão ao redor, como se fosse uma coisa dentro da outra. E tudo é nós. Tudo é nós. Eu sou tudo isso sou eu. Nesse momento, eu consigo me harmonizar com tudo que eu sou, com o meu corpo maior, que é o meu corpo da divindade, que é o Pai eterno que me habita, é a energia, a força total do Pai em mim. Consigo me conectar com o meu corpo espiritual, a Trindade em mim. Consigo me conectar com o meu corpo de causa, o corpo que tem todas as informações a meu respeito, o meu corpo mental, meu corpo emocional, o meu corpo vital, e eu chego em mim, o corpo físico. Olha que coisa linda que somos, que mágica da criação, que maravilhoso. E quando eu tenho essa consciência de que eu sou tudo isso, não tem mais lugar para o medo.
Não tem mais lugar para insegurança. Não tem mais lugar para fraqueza, porque eu tenho a força dentro de mim. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Respira, bem grande. Integrando todas essas partes do ser que você é. E pode voltar aqui para mim, abrir os olhos. Retornar para a gente entrar aqui no nosso conteúdo de hoje. Nós nascemos, né, neste plano terreno, e quando a gente entra nesse plano terreno, a gente entra inconsciente, totalmente inconsciente. Uma criancinha bela, linda, com um olhar de alma pura, né? Com olhar puro, com o olhar mais lindo que a gente pode ver na vida. Uma criancinha que, quando a mãe olha para aquela criança, a mãe consegue vislumbrar um pedacinho da grandiosidade do que é Deus, né? Que a gente olha e fala, como que pode? Como que pode um serzinho nascer? Como que pode um serzinho desse se formar? Como que pode isso, né? A gente fica lá. Eu passava horas olhando para o meu filho dormindo e chorando. Chorando eu não conseguia entender a grandiosidade daquilo, né? E eu ficava assim vislumbrada. Eu falo que as coisas vêm, né, para nossa vida para nos ensinar o amor. E os meus filhos vieram para me ensinar o amor, porque quando eu olhei para eles e eu consegui vislumbrar uma pequena porção do que é o amor, aquilo já foi grandioso. Só que a gente nasce nesse plano, né? A gente nasce inconsciente, e a maioria das pessoas nasce, se desenvolve e passa deste plano na inconsciência. Elas não conseguem vislumbrar a grandiosidade do ser que ela é. Elas se identificam de tamanha maneira com o veículo que elas acham que elas são o veículo, que elas são o corpo. Então, a iminência da morte atormenta a vida dessas pessoas, porque elas vivem amedrontadas com esse medo, amedrontada que vai morrer. Chega numa fase da vida que elas olham para si, elas pensam, meu Deus, o que eu fiz? O que eu conquistei? Aí elas entram no processo de pirar, né? No processo de estresse, de pânico, de enlouquecer, porque o tempo está acabando. E não tem como a gente lidar contra esse tempo, não é? Que a gente acredita que é o tempo da morte. Mas quando a gente entende quem a gente é, o ser que somos, a gente não tem mais esse medo. Esse medo já não faz mais parte da gente. A gente não sente mais medo da morte, a gente não sente mais medo da vida, a gente não sente mais o medo. Porque a gente não... O medo não faz mais sentido para a gente. Mas para o medo não fazer mais sentido para a gente precisa entender um pouquinho mais de nós mesmos, e é o que a gente vai fazer nessa aula de hoje, né? Vamos dar uma olhada ali na teoria dos setênios. Essa teoria dos setênios, ela tá... eu apresentei ela aqui diferente um pouquinho da teoria que eu mandei da aula passada. Lembra que eu falei que eu ia trabalhar todos os slides lá, e acabou que eu não trabalhei esse. E que bom que eu não trabalhei esse, porque se eu tivesse trabalhado esse, vocês iam ter só um resumo. Vocês iam ter só um resumo dessa aula de hoje. Então, é tudo proposital, né? Não trabalhei, então vocês vão ter essa aula mais completa, e que bom que a gente vai ter essa aula mais completa, porque a gente tem uma compreensão maior. Então, eu só refiz dessa forma de uma maneira mais clara, né, para a gente poder entender. Vocês podem ver que tem a flechinha, tem as duas flechinhas lá na outra, tem tudo isso na outra, mas aqui vai estar mais claro, né? E que bom que deixei para hoje realmente essa aula. E, gente, acabou a aula, eu nem lembrei dessa tela. Eu nem lembrei, acabou, eu nem lembrei dessa tela. Daí, a hora que eu estava olhando lá, que eu fui colocar os quadrinhos lá no grupo, eu falei, não acredito, ficou uma tela sem trabalhar. E foi, né? Então, ela está aqui para a gente trabalhar hoje. Agora, dá uma olhadinha. Ali no zero, né? Ela começa no zero e vai até o 63. Não que a gente vive só até o 63, tá, gente? A gente vive muito mais. Mas eu trouxe aqui até o 63 por questão de explicar, né, as importâncias. Porque depois dessa fase do 63, se eu chegar lá, eu falo, porque eu não vou falar agora para não atrapalhar a compreensão de vocês, tá bom? Mas vamos lá, no 0 anos. Ali, de 0 a 7 anos, a gente vai ter o nosso primeiro setênio. É quando a criança chega nesse plano terreno.
Então, do 0 aos 7 anos, a criança ela vai vir, ela já vem, né, com um embrião de alma em si, para se desenvolver aqui na Terra, para crescer aqui. E quando ela entra nesse plano existencial, ela e todos os seres que chegam aqui nesse plano, a gente chega inconsciente. A gente chega para criar uma história, né? Uma nova história do ser que somos. A gente chega para começar um livro em branco. E aí, essa criança, ela vem numa família, vamos imaginar que se a gente está nascendo neste plano terreno, a gente precisa entender que a gente está aqui por um propósito maior. Esse propósito maior vai ser sempre de servir, né, do desenvolver a alma para que esse Cristo venha a partir de mim, mas vem também um outro propósito implícito, que é o propósito do equilíbrio do sistema, que é o propósito para eu resolver questões que eu preciso resolver na vida. Não é um plano de férias, não é um plano de vou lá dar uma descansada, depois eu vou trabalhar, não. A gente está aqui porque a gente precisa trabalhar na construção do ser que a gente é. A gente precisa fazer isso. E aí, quando a gente chega, a gente vai vir nas situações propícias para isso. As situações vão ser próprias para que eu me movimente, para que eu não fique estacionada, não fique parada no lugar. Porque se eu chego numa família, e essa família... Porque, gente, entenda uma coisa. Quando a mãe engravida para ter o filho, a mãe, ela pode... Se ela está esperando aquele filho, ela vai ter uma alegria enorme. Uau, engravidei, vou ter um filho, vou ter um bebê. Só que aquela alegria dela traz medo. Medo de, será que esse filho vai nascer bem? Será que vai ter saúde? Será que vai se desenvolver? Será que não... Vai ter aqueles medos, aquelas inseguranças. E o feto, no primeiro momento, ele recebe energia. Ele não recebe fala. Ele recebe energia. Então, a energia que vai para o feto é essa, do medo de insegurança. O resto, né, medo e insegurança, porque a mãe estava com medo de perder o filho. Ela não queria que ele perder, ela queria ter o filho. Mas o filho recebe o medo, o feto recebe medo e insegurança. Mas vamos supor que não é uma mãe que está com medo. É uma mãe que nem queria ter o filho, mas engravidou. Aí ela, nossa, não acredito, tô grávida, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu vou tirar esse bebê, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não vai nem dar amor, assim, um amor interno, não vai nem ligar, não vai, né? Vai ser uma criança que vai nascer ali pela graça e misericórdia. Também vai ter as suas faltas, vai ter as suas carências, não é? Porque se a gente nasce completo, se a gente nasce preenchido daquele, né, de tudo, a gente não busca, a gente não vai atrás, a gente não busca, a gente não caminha, a gente permanece na nossa zona de conforto. Então, a gente vai vir em um lar que vai nos permitir o desenvolvimento, que vai permitir a gente crescer e se desenvolver. Então, muitas vezes aqui, nesse processo de 0 a 7 anos de idade, eu vou conviver numa desestrutura familiar, praticamente. Porque por mais que essa estrutura esteja completa, ela não é completa o suficiente para mim preencher a ponto de eu não ter a necessidade de buscas na vida. Se o pai e a mãe mima tanto que dá tudo para a criança, é ruim. Se o pai e a mãe não dá nada, também é ruim. Por quê? Porque é um propósito. É um propósito. Eu estou aqui porque eu preciso de como vai vir para mim. E quando eu chego, eu vou chegar exatamente no lugar que vai ter exatamente o que eu vou precisar. Então, a gente não nasce no lugar errado, a gente não nasce na família errada, a gente não nasce na mãe errada, a gente não nasce. A gente está onde a gente precisa estar. Exatamente do jeito que é, porque é do jeito que eu vou precisar na vida. E aquele jeito vai me incomodar. Vai me incomodar porque eu tenho que me movimentar. Né? Então, esse primeiro ano é um ano também extremamente crucial da criança. Crucial. Porque ela vai, né, pegar essas informações que vai levar ela para a vida, só que são informações que lá na frente ela vai precisar modificar. São informações que vai fazer ela querer resposta, que vai fazer ela querer algo que explique para ela por que foi daquele jeito, por que aconteceu daquele jeito, por que veio daquele jeito. Né? Então, aqui nessa base é o essencial. Como você pegou lá na tua infância, é o essencial. É isso que, se você ainda não mudou esse processo, é o que está te norteando. É o que está te fazendo pensar como você pensa, ter o comportamento que você tem, viver da maneira que você vive.
Se você não mudou ainda, é o que está te norteando. E aí, do 0 aos 7 anos de idade, essa criança, ela não está consciente de si. Ela não tem o processo consciência estruturado ainda. Ela é 100% inconsciente. Então, essa criança, aqui já, a gente, né, que já está escutando essa aula, a gente já pode fazer diferente. Se de repente nasce um filho na nossa família, uma criança, né, se chega uma criança na nossa família, a gente já pode ajudar, inclusive os pais, a olharem como eles vão educar essa criança, né, ajudando eles a equilibrar o interno com o externo, né, porque a educação da criança de 0 a 7 anos de idade, ela não é aquilo que eu falo. A educação dessa criança é aquilo que eu sou. A criança vai me ler a partir da energia que ela recebe de mim, a partir da minha vibração. É a minha vibração que educa a criança ali. Se eu chego para a criança e falo uma coisa, mas eu estou pensando outra, eu já estraguei tudo e já perdi ponto, porque aquela criança já me ganhou, porque ela sabe o que eu estou pensando. Ela sempre vai saber porque ela sente o que eu estou sentindo. Então, nessa fase, a criança, ela vem... Eu estava falando hoje com uma pessoa na clínica, né, sobre os sentidos. A gente está consciente de 5 sentidos, no aqui e no agora, né? Que é o tato, paladar, o tato... Gente, acho que é essa câmera que me trava, porque lá na clínica eu falei tudinho. Eu falei os 5. Tato, paladar, tato, olfato, audição, visão. Agora saiu. Então, a gente está consciente desses 5 sentidos. Mas a criança não. A criança, ela está com todos os sentidos dela abertos, que são mais 7. Além desses 5 que a gente tem consciente, a criança tem o mais 7. Então, ela vai perceber a minha energia, ela vai perceber a minha vibração, ela vai perceber meus pensamentos. A criança vai ver coisas que eu não vejo, a criança vai ouvir coisas que eu não ouço, a criança vai ter medo de coisas que eu não estou vendo, porque a criança vê. A criança, ela está totalmente, né, disponível a esses sentidos ali naquele momento. Esses sentidos, gente, eles são extremamente importantes para a nossa vida, só que a gente entope esses 7, uma fase da vida, a gente passa a vida sem eles. A gente precisaria deles para a vida, mas a gente passa a vida sem eles, né? A gente não desperta esses sentidos depois. Na verdade, eles já vêm, a gente só vai ampliando eles, né? Mas aí a gente faz um processo contrário, a gente vai podando todos esses sentidos. Né? E o que pode esses sentidos? Moral, bons costumes, crenças, várias coisas podam esses sentidos, né? Às vezes a criança está ali falando sozinha, a gente para de falar sozinha, coisa feia, parece louco, né? Às vezes a criança fala uma coisa que a gente acha uma coisa de outro mundo, onde você tirou isso? Para de falar isso! Então a gente vai podando, a gente vai, né, tirando essas capacidades que a gente precisaria ter na vida, mas a gente vai tirando ali na infância, porque a gente não entende isso, e até porque a gente também não aprendeu, a gente só vai passando para a criança aquilo que a gente tem, né? Mas vamos seguir um pouquinho, entendendo agora o próximo setênio. O próximo setênio é do 7 aos 14. Dos 7 aos 14 anos, essa criança, ela já entendeu que ela é um sujeito. Ela já tem uma noção ali da personalidade, o ego já se estabeleceu totalmente ali, né? Não é mais aquele olhar que a gente olhava quando era bebê, aquele olhar puro, né? Aquela coisinha linda. Agora já tem o ego, já tem uma vontade, já tem um desejo, já tem uma dominância, já tem um querer dominar o território, né? Já tem tudo isso, essa criança. E essa criança, ela já não é mais uma criança. Dos 7 aos 14, ela está entrando na fase da pré-adolescência e entrando na adolescência. E aí, essa criança aqui, que já teve, né, a maior parte dos seus instintos, dos seus sentidos ali podados, aquela criança que já teve toda a influência do meio, aquela criança que já conviveu com aquele pai, com aquela mãe, com aquele tio, com aquela tia, que já passou por várias situações na vida, agora ela vai se fechar em si. Ela vai, né, querer viver aqui essa personalidade que ela acabou, né, de descobrir. Só que é uma personalidade individualista. Individualista, aquele momento que a criança ela faz um mundinho, ela entra dentro e você só vai entrar dentro se você pensa igual a ela. E dificilmente você vai pensar igual a ela, então você não entra no mundo do adolescente, né? E ele fica ali. Só que ele fica ali com um monte de questionamentos internos, e não tem quem responde esses questionamentos para ele. E aí ele vai, algumas vezes, buscar a resposta por si só desses questionamentos, e como essas respostas vêm, vai ser mais um processo de impedir que essa pessoa, né, acorde para si, que essa pessoa desperte para si, que essa pessoa encontre a si no caminho. E aí essa pessoa vai precisar, depois, lá na frente, né, de uma ajuda que
universo é bom nisso, vai mandar situações para a gente poder acordar nesse processo. Mas aí vamos imaginar que essa pessoa passou ali dos 7 aos 14 e foi agora para os 14 aos 21 anos. Do 14 aos 21 anos, essa personalidade ela vai se estabelecer. Ele vai afirmar a personalidade. Se aqui, né, ele teve ainda uma base mais ou menos, uma estrutura mais ou menos, ele vai estar consciente, né, inclusive da tua sexualidade, não vai ser aquela pessoa que vai estar experimentando a vida para saber o que é, o que não é, né? Ele vai estar consciente do que ele é, ele vai estar consciente da personalidade. Só que aqui, gente, todo esse processo, vocês perceberam que eu coloquei uma flechinha descendo? Todo esse processo é extremamente material, é extremamente ego, é extremamente na carne, é extremamente inconsciente do ser que é. Porque aqui, o ser também, o ser nele, né, o espírito nele está sendo desenvolvido, tá né, se desenvolvendo para nascer dele, que é um processo que vai acontecer um pouco mais tarde. O embrião espiritual ali fica nele e vai nascer um pouco mais tarde. E aí, se essa criança é bem direcionada, ainda que dentro das regras, né, a viver as fases exatamente como precisa viver, por exemplo, criança do 0 a 7 vai ser criança, do 7 aos 14 vai viver ali a sua adolescência, vai ficar ali trancado no seu quarto, do 7 aos 21 vai ser aquela pessoa que quer se afirmar na vida, mas ainda não teve, né, até aqui, ela ainda não tem o veículo totalmente pronto para a vida adulta. O que é vida adulta? Se relacionar, casar, ter filhos, responsabilidades e tudo mais. Então, até os 21 anos, o corpo, o veículo, ele ainda está em construção, E aí, se essa pessoa, no meio dessa fase, decide se relacionar, decide ir para a vida, decide casar, ela vai totalmente enfraquecida para esse processo, porque ela não está pronta ainda para viver esse processo. Ela não tem ainda estrutura e maturidade para isso. Mas, enfim, e isso tudo, gente, vai cooperando para a densidade, porque ela ainda está descendo, ela ainda está caindo, ela ainda está afundando, né? Tá num processo de decadência, vamos dizer assim. E aí, aos 21 anos, o corpo dela já está pronto, ou seja, o veículo já está pronto, né? Concessionária trabalhou direitinho, o veículo já está pronto. Então, o que acontece dos 21 aos 28? Essa pessoa, ela começa a despertar. Porque aqui nos 21 aos 28, ela vai ser a fase do casamento, é a fase dela querer ir para o trabalho, né? Ter seu salário, sua vida própria, sua casa própria. E aí ela vai viver dessa maneira. Se ela vem de uma estrutura mais ou menos estabelecida, se ela não vem de uma estrutura mais ou menos estabelecida, se for uma mãe que ficou o tempo todo grudada, né, nesse filho, ele vai ter dificuldade de ir para a vida, a mãe vai ter dificuldade de soltar ele para ir para a vida, então eles vão ficar nessa confusão de ser na vida, né? Mas, como eu disse, que tudo coopera para o bem, quando chega aqui nessa fase, a partir dos 28, e vai começar em torno dos 30, 35, e no meio desses 28 e 35 acontece um fato legal, que é o ano crístico, né, de todo mundo. Todo mundo a gente tem esse ano crístico, e esse ano crístico ele não é aos 33, por acaso, faz menção aos 33 anos de Jesus, né, quando os discípulos chegaram para ele falando que ele precisava ir, não sei, em algum lugar, e ele dizendo, não estou pronto ainda, não é minha hora, né? Quando ele faz 33 anos, ele fica pronto. Então, isso nos ensina que aos 33 anos, o Cristo em nós está pronto, né? Então, a gente fez todo o nosso processo de cair, né? De descer, só que agora a gente precisa pegar o outro caminho. Agora a gente precisa subir. E quando a gente sobe, não é mais o ego, porque o ego sempre vai descer. O ego sempre vai estar descendo. Quando a gente sobe, é o Cristo. É o serviço, é o ir, é o id, é o ter acordado, é o ter despertado para a vida, é o ter me tornado aquilo que eu precisava ter me tornado. Ainda que eu venho de um lar desestruturado, de um pai e de uma mãe que não me cuidou, ou de um pai e de uma mãe que cuidou demais, ou não importa como foi, né? Agora, o que acontece com a maioria das pessoas? Elas se identificam demais com a persona, se identificam demais com o veículo, né? Elas acham que ela é o carro, que ela é aquela pessoa que trabalha na empresa tal, que tem nome tal, que é casada com não sei quem, que mora na casa tal. Então, essa identificação tão grande
vai fazer essa pessoa cegar na vida para quem ela é. Então, ao invés de chegar aqui e ela acordar para fazer o processo, né, de volta, ela continua caindo, ela continua descendo, ela continua se densificando. E aí, quando essa pessoa continua se densificando, ela vai entrar nas crises do 33, 35, ela vai achar que, isso está acontecendo porque acho que eu casei com a pessoa errada. Essa pessoa não era a pessoa que tinha que ter casado, vai e troca de casamento. Isso está acontecendo porque, faz tempo que eu tenho essa casa, tem que trocar de casa. Isso está acontecendo porque eu casei e ainda não tive filho. Vamos ter filho agora? Está na hora da gente ter filho? Então, ela vai estar sempre buscando fora aquilo que ela precisava buscar dentro. Então, ela vai trocar de casamento, ela vai trocar de tudo. Ela vai porque ela acha que trocando de tudo, ela vai, né, encontrar essa falta que ela está sentindo. Ela vai, não experimentei a vida, casei com a primeira esposa, então agora tem que experimentar a vida, né? Daí vai e apronta até não querer mais, mas isso não muda. E essa falta ainda vai ficando cada vez maior. E aí a pessoa vai buscando cada vez mais de fora dela para preencher essa falta que não preenche. E aí, nesse processo aqui, ela vai adoecer. Porque ela mesma, com as próprias densidades que ela está agregando para a vida, ela vai trazer o adoecimento. Porque ela não está caminhando para a vida aqui, quando ela está descendo, ela está caminhando para a morte, né? Para a morte de si, para a morte do propósito, para a morte da missão. Ela não acorda. Só que, gente, por mais que a pessoa desce, tá? Nesse processo que ela vai descer mesmo, por mais que ela desce, ela não fica lá embaixo, tá? Ela não fica. Porque nós somos partes do corpo. Nós somos parte do corpo. Não importa se eu estou consciente ou não disso, eu não deixo de ser parte do corpo. Então, eu vou ter novas oportunidades para eu refazer esse processo, tá? Para eu acordar para essa realidade da minha vida, para eu entender, opa, peraí, né? Tem algo além desse corpo, tem algo além de eu ser só um trabalhador. Porque aí, gente, quando a pessoa passou esse processo aqui e ela está descendo, quando chega nos 45, 50, ela acha que ela está perdendo a vida. Ela acha que ela está morrendo. E o que ela fez? O que ela conquistou? O que ela ganhou? O que ela deixou? O que ela comprou? Ela começa a entrar nessa crise. O que eu fiz? Porque ela se vê tão inútil, mas o espelho dela está virado só para baixo e ela não consegue ver para cima, ela perde a esperança. Porque nesse processo, quando a gente faz esse processo certinho de descer, nascer o Cristo e a gente subir, quanto mais tempo, quanto mais idade você tem, quanto mais o tempo passa, quanto mais tempo você passa neste plano, é uma alegria, é um prazer, é uma glória, é uma glória. E aí você não está mais preocupada com a idade, você não está mais preocupada com a ruga, você não está mais preocupada com as pelancas, você não está com o cabelo branco, você não está mais preocupado com isso. Porque você agora sabe quem você é. E o ser que você é não é o cabelo branco, não é uma ruga, não é... Gente, não é uma fraqueza nas pernas, né? Um óculos que você tem que usar, não é. Então, com a idade, né? Há quem diz, com a idade vem a sabedoria, e é verdade. Com a idade vem a sabedoria, desde que você vá no caminho que você precisa ir. Porque se você não vai no caminho que você precisa ir, com a idade vem a ansiedade, com a idade vem a depressão, com a idade vem a desistência da vida, porque daí a pessoa só fica esperando a morte sentado, né? Aquela pessoa que só dorme, acorda, não faz nada, aquela pessoa que vai, a gente percebe que ela vai assim, né? Voltando para o embrião, né? Ela vai se embriando em vida, né? Esperando a morte vir, porque ela não tem esperança. E viver sem esperança, gente, é a morte em vida. Viver sem esperança é a morte em vida. Para quem vive e não tem esperança, é triste demais. É triste demais. E a gente não tem esperança no ego. A gente não tem. A gente precisa do ego, né? Como eu contei a história na outra aula, a gente precisa do ego. O ego vem, constrói a casa, deixa tudo bonitinho, chama lá a caçamba para levar todos os entulhos. Então, ali nos 33, ele chega para mim e fala: olha, a casa está pronta. Então, eu tenho que convidar o Cristo para vir. E ele precisa deixar a casa. Né? Mas aí a gente não deixa, por conta da identificação com a matéria. Quando a gente está... E não estou falando contra a matéria, porque você vai perceber que quando você se torna o ser que você é, bastou você pensar. E há a matéria.
Bastou você pensar e dar uma ordem, a montanha sai do lugar. Bastou você pensar, mas é óbvio, né, que quando você evolui nesse processo, é igual Jesus, né? A gente não vê falando que Jesus tinha uma casa de 3 andares, que tinha uma varanda enorme, né? Que tinha lá altos carros na garagem. Não. A gente vê Jesus chegando no rio, ele precisava pagar imposto, né? Pega ali aquele peixe, tem moeda na boca dele, vai lá. A gente vê ele no deserto multiplicando pão e peixe, né? Então, quando você entra nesse processo de consciência, você sabe que se você pensar, você vai criar, não importa o que for, né? Bastou você pensar, você criou. Mas você não vai pensar no materialismo. Não, não que não sei se eu estou confundindo um pouco a cabeça de vocês. Não que o materialismo não seja essencial na vida terrena. Ele é sim. A gente precisa ter uma casa, a gente precisa de um carro para se locomover, a gente precisa de dinheiro na conta, porque tem boletos para pagar, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Mas quando você avança um pouquinho no processo, as suas expectativas, ela vai além, porque você vai olhar com o olho de Deus, você vai amar com o amor de Deus, você vai sentir com os sentimentos de Deus, você vai ser o Deus sentindo em você. E sempre que eu falo de Deus, eu não falo de um Deus de barba branquinha, né, julgando e separando, não. Eu falo de nós mesmos, do ser que a gente é, porque esse Deus que eu me refiro está em cada célula de mim, cada parte celular do meu corpo. Ele é o centro de cada célula. Ele é a vibração de cada célula, ele é a energia primordial pela qual eu vivo, eu estou viva e eu respiro. É desse Deus que eu falo. E quando a gente se junta um pouquinho, esse calor fica muito mais gostoso, porque é um pouquinho mais de Deus perto de mim, é um pouquinho mais desse Deus, né? Então, é desse Deus que eu estou falando. E quando eu conheço esse Deus, e quando eu entendo ainda mais que eu sou esse Deus, eu não tenho outra coisa para ser. Eu não tenho outra coisa para ser, a não ser. Eu sou. E é muito lindo isso. E quando eu entendo que eu sou, eu não tenho mais medo da idade. Eu não tenho mais medo que a morte venha. Morrer é lucro. É claro que eu quero permanecer o máximo possível, né? Cumprir meu propósito, estabelecer, né, aquilo que eu preciso fazer, terminar minha missão. Mas é lucro, não tem mais medo, não precisa ter medo, a gente não precisa temer nada, nem em cima nem embaixo, nem dentro nem fora, nem de um lado nem do outro. A gente não precisa temer, porque não existe nada que nos mate neste mundo. E nem no outro mundo, em qualquer outro mundo que vocês possam imaginar, não existe. A morte não existe mais, né? Mas para eu não ter medo da morte, eu preciso me valer em algo. Eu preciso me valer em algo. E aí, em que eu me valho? Em que eu me valho? Me valho daquilo que eu sou. Eu sou, né? O máximo que a morte vai fazer é decompor o meu veículo. E tá tudo bem. É igual meia. Lá na gaveta tem vários pares de meia. Estragou um, eu jogo fora e continuo usando os outros, se ainda preciso das meias, né? Então, a gente vai entendendo esse processo. Mas aí, gente, vamos imaginar que a gente que está aqui, tá? Vocês todos que estão aqui estejam conscientes que vocês não estão descendo, né? Vocês estão já fazendo esse caminho de volta, porque se vocês não estivessem fazendo esse caminho de volta, esse conteúdo não faria sentido. Esse conteúdo não teria menor sentido, não teria graça. Você fala, não acredito que eu tô perdendo minha noite segunda-feira, né? Vou ver tela quente, nem sei se passa tela quente lá, e nem sei se é essa hora, novela, sei lá, eu não vejo TV, né? Mas vocês não estariam aqui perdendo tempo, porque não faria sentido. Se vocês estão aqui é porque isso faz sentido. E se isso faz sentido, é porque vocês ouviram o chamado. O chamado de quem? O chamado da alma, o chamado do espírito dentro de vocês, por isso vocês estão aqui, né? E aí, então, por que vocês estão aqui? Vamos fazer o caminho subindo. Quando eu entendo ali, puxa, né, a vida veio do jeito que veio, né, bateu feio, nossa, causou bastante estrago, eu fiquei muito tempo atormentada pela forma como eu vivi, pela forma como eu cresci, pela forma como eu me desenvolvi, isso me deu crise de estresse, ansiedade, pânico, né, passei umas situações que eu não precisava ter passado, que não precisavam ter feito comigo, não precisavam ter deixado, mas, ok, passei, estou aqui, é porque eu ainda estou viva, né, superei. Estou aqui, então, ó, foi como foi. Foi como foi. E agora eu quero saber
Por que que eu não morri nisso tudo? Por que que eu ainda estou aqui? Por que que eu ainda respiro? Então quando eu começo a entrar nesses porquês, a vida começa a ter sentido para mim. Porque quando eu entro nesses porquês, lembra que no nosso relaxamento ali inicial, a gente foi lá no nosso corpo de causa? Quando eu entro nesses porquês, meu corpo de causa vem a meu favor. Ele vem me trazendo, ele vem me respondendo. Eu não consigo interpretar de imediato, mas eu vou me conectar com alguém que vai me trazer alguma coisa. Eu vou encontrar um livro que vai me trazer uma palavra. Eu vou ouvir alguém que vai falar uma coisa que vai fazer sentido para mim. E aquilo vai se ampliando, aquilo vai se ampliando, vai se ampliando, vai se ampliando, até que a luz acende. Cara, eu não sou só um corpo. Nossa, eu sou mais que isso. Esse corpo é só um veículo. Eu sou algo muito maior dentro desse corpo. Tá, então... eu estou na vida por esse motivo. Eu estou na vida por esse motivo. Eu ainda não sei qual que é o motivo, mas se tem alguém que está dentro desse carro, e esse alguém vai saber qual é o motivo. Então, o que é o motivo? Por que eu estou aqui? Qual que é o meu propósito e missão de vida na Terra? E aí eu vou entendendo. Eu vou entendendo que as pessoas com quem eu convivi só me deram aquilo que elas tinham. Elas não podiam ter me dado diferente daquilo. E se elas tivessem diferente, eu tinha nascido em outro lugar que ia ter o que eu precisei. Em qualquer lugar que eu nascesse no planeta Terra, eu ia receber o que eu recebi. Porque isso que eu recebi foram professores que me ensinaram, me direcionaram o caminho. Se eu nasci necessitando de cuidado, né, alguém que cuidasse de mim, eu não ia ter ninguém que cuidava mesmo. Porque eu ia ter que aprender a fazer isso por mim mesma. Se eu nasci com necessidade de amor, eu não ia ter ninguém que me ama, porque eu ia ter que fazer isso por mim mesma. Então, a gente tem da vida aquilo que a gente precisa. Agora, quando eu estou consciente disso, eu posso fazer diferente. Porque aí entra a lei dos dois, que eu digo muito, né? Eu falo muito sobre essa lei dos dois. O que é a lei dos dois? A lei dos dois ainda eu trago essa aula mais inteira pra gente, tá? Mas deixa eu trazer aqui rapidinho. O que é a lei dos dois? A gente sempre vai ter opções na vida. A gente vai poder escolher a dor ou o amor. A gente vai poder escolher a consciência ou a inconsciência. A gente vai poder escolher pagar ou apagar. Então, essas são a lei dos dois. Então, deu 6. Cada 3 está num grupo. E cada outros 3 está no outro grupo. Então, se eu escolho a consciência, aquilo que era para eu pagar, eu apago. Aquilo que era para eu passar em dor, eu passo em amor. Porque a consciência me traz a capacidade de escolha correta. E aí, o contrário é, quando eu estou inconsciente, eu tenho que pagar, e além de pagar, esse pagamento vem em dor. Então, a gente tem a nossa capacidade de consciência para isso. Olha, filho, você está indo, mas você não precisa ficar sofrendo na vida, tá? Desperta que você melhora. Desperta que você muda isso. Agora, se você não despertar, o processo vai trabalhar para você. Então, o processo vai ser em dor. A gente escuta, né? Não aprendeu no amor, vai aprender na dor. É real, isso é verdade. Se eu não aprendo em amor, eu aprendo em dor. Só que para eu aprender em amor, eu preciso estar consciente. E aí, quando eu estou consciente, eu aprendo em amor. Aquilo que eu precisava ter passado na dor, eu não preciso passar na dor. Eu não preciso pagar, eu apago. Né? Que são as leis do 2 que a gente precisa passar na vida. Só que aqui, ó, quando a gente está nesse processo de ego, vai ser em dor. Porque eu não estou consciente ainda. Eu não estou. Mas eu poderia estar, tá? Se a gente tivesse nascido, sei lá, no Egito, lá naquela época onde existiam as iniciações, né? A alquimia, todo aquele processo que eles trabalhavam, a gente talvez não passariam pela dor, porque bem lá atrás, muito lá atrás, bem remotamente, né? As crianças, elas eram ensinadas desde sempre sobre esse processo, né? Sobre o Deus Sol. As crianças aprendiam as leis já bem de pequenininho. Então, quando elas chegavam no 33, olha, não tinha sofrimento, não tinha dor, não tinha nada. Quando elas chegavam no 33, elas se tornavam mestres. Mestres de si e mestres dos outros. Então, passava toda a infância aprendendo, se tornava mestre e ia ser mestre de si. Olha, já acabei de falar com a nossa missão na Terra. A nossa missão na Terra é se tornar mestres de nós mesmos e mestres dos outros.
né? Não sou mestre, tá, gente? Longe de mim, meu Deus do céu, ainda tem muita caminhada pela frente, mas eu já tenho algo que eu posso passar adiante nessa caminhada. Então, se eu conseguir ter um pouquinho mais, eu posso distribuir esse pouquinho mais, tá? Só que na vida hoje, na forma como a gente vive, a gente não nasce em lares de mestres de si, né? Então, nós não somos criados para a gente se tornar mestre de nós mesmos, que é um processo que acontece nesse período dos 33. Então, aqui, na forma como a gente nasce, é desse jeito. A gente vai vir em dor, né? A gente vai nascer em pecado, porque em pecado já nós somos concebidos, a gente já vem descendo, a gente já vem no processo de decadência, mas a graça e misericórdia nos desperta e nos acorda, porque as situações vão bater tão forte na bunda que a gente vai ter que aprender a nadar. E aprender a nadar é mergulhar para o oceano, né? Que é o lugar onde a gente precisa estar. E para a gente ir para esse oceano, a gente só precisa estar conscientes. Não sou só um corpo. Esse corpo é só um veículo. Eu sou algo além. Além de ser algo além, esse algo além, ele pode ser mestre de si mesmo. E eu só consigo me tornar mestre de mim quando eu permito que a partir de mim esse Cristo venha, né? Esse Cristo venha. Porque aí quando esse Cristo vem, eu estou pronta para servir, né? Um ser vem de mim, que é o Cristo, né? Vem e serve. Servir, né? Que é a função do trabalho. A função do trabalho é servir, porque quanto tempo a gente não passa trabalhando, gente? Quanto tempo a gente não passa trabalhando, não é? A gente passa muito mais tempo, às vezes, trabalhando do que em casa, com a família, né? E lá no trabalho, a gente não está servindo, porque a gente está no trabalho que a gente não gosta, muitas vezes, um trabalho que a gente não está favorável, que a gente não quer, que a gente não é feliz com o salário, que a gente não gosta do chefe, que a gente não gosta... Enfim, né? Agora, aquele trabalho pode ser o meu servir? Com certeza, porque o servir não está no trabalho fora de mim. O servir está dentro de mim. Então, quando eu estou plena em mim, quando eu estou, né, no ser, no Cristo em mim, eu deixei esse Cristo vir, esse Cristo nasceu de mim. Então, não importa onde estiver e não importa o que eu estiver fazendo, eu vou estar servindo, porque eu vou ser. Vocês me entenderam? E aí, né, a gente tem uns seres, né, emergentes na Terra, uns que vêm assim numa necessidade desse serviço e que nascem já querendo resposta para todas as coisas na face da Terra, e isso é maravilhoso, gente. Vocês têm um filho assim, ó, não tá conseguindo dar conta deles, manda para mim. Olha para mim que eu dou conta. Porque a obra, né, como diz lá na palavra, a seara está pronta, né? A seara está pronta, precisam de ceifeiros, pessoas que fazem a obra. E fazer a obra não é. Se eu não nasci do Cristo, né? Se Cristo não veio a partir de mim, a minha obra é morta. A minha obra não adianta, porque eu vou fazer por ego. Eu vou fazer porque eu quero reconhecimento, eu vou fazer porque eu quero aplauso, eu vou fazer porque eu quero que me dê de volta, eu vou fazer porque eu quero em troca, né? Quando a gente está nesse servir, não tem isso, né? Mas vem, viu, gente? Só que vem de outras fontes, né? As bênçãos vêm de outros lugares. Mas eu não estou não estou no ego. Então, toda vez que eu quero algo em troca, é ego. Toda vez que eu quero que o outro me reconheça, que o outro, né, eu fiz, então tem que ter reconhecimento, é tudo ego. E no ego a obra é morta, não tem como, né? Então a gente serve, porque não é a gente que serve. O ego domina o veículo, né? Mas tem algo maior nesse veículo, que é o Cristo, né? Que é a nossa alma, que é o nosso ser. A nossa alma, ela é construída nesse processo de servir. Ela é construída dessa maneira. Então, quando eu construo a minha alma, aí eu concluí, né, um processo aqui, é hora de eu ir buscar minha coroa desse tempo, tá? E aí vamos subir aqui, ó, dos 35 aos 42. A pessoa sente a necessidade de autoconhecimento, porque ela sabe que tem alguma coisa a mais, como eu já falei, né, que ela não é só um corpo, então ela vai buscar esse conhecimento. E é nessa buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Quando que a gente chegou nesse ponto da vida que a gente está nessa busca e essa busca não é do coração? Porque não é mais busca de faculdade, né? Que eu sou obrigado, porque eu vou ter que ter uma profissão. Não é mais busca de escola, não é mais busca de relacionamento, porque espera-se aqui que a pessoa já viveu um relacionamento. Então, ela é uma busca verdadeira. Ela vai buscar de todo o coração, porque ela descobriu que ela é algo além do corpo e ela quer saber o que é esse além. Ela tem esse desejo, porque esse desejo é inerente, está dentro dela, né? Então, aqui ela começa a se encontrar, ela começa a servir, ela começa a caminhar no propósito.
dos 42 aos 49, se abre, né, a compreensão da extrafísica. O que seria uma compreensão extrafísica? Ela entende que não é só físico, que o físico é só uma pequena parte de tudo que a gente é, de tudo que é. Então, ela se abre mais para o espírito. E quando ela não está presa na matéria, só na matéria, então é quando ela virou o espelho dela para cima também, né? Ela está consciente da matéria, mas ela está consciente do que está além da matéria. E aí, ali nos 49 aos 56, está mais consciente da missão do ser na Terra. E ali, ó, dos 56 aos 63, é um ano maravilhoso, gente. Desse processo aqui, ó, dos 49 em diante, nossa, é uma plenitude. Quando você encontra uma pessoa que é uma pessoa que está consciente de si, você não quer mais sair de perto dessa pessoa, porque da boca dela destila mel, de tão gostoso que é escutar, de tão gostoso que é estar perto dessa pessoa, né? De tão gostoso que é escutar essa pessoa, porque essa pessoa testifica daquilo que está dentro de mim. E é maravilhoso isso, né? Então, a pessoa vive plenamente, né, o seu propósito. E ela vive aqui, gente, tão livre, numa liberdade tão grande do ser, que ela não vibra mais nem em frequências de pessoas que fala mal, né? Ela não tá mais nem nessa frequência. Ela não tá mais preocupada com as pequenas coisas que a gente, às vezes, perde a paz, né, no dia a dia. Ela não está preocupada com a pessoa que passa na frente dela no sinal. Ela não está preocupada, né? Ela está totalmente consciente de si. E quando ela está totalmente consciente de si, ela sabe que se aquela pessoa passou no sinal, ela correu um grande risco, mas de repente ela está atrasada, de repente ela está numa emergência, de repente está numa situação... Não tem mais aquele atrito dentro da gente. A gente não entra, a gente não coloca mais o nosso corpo em chamas nesse sentido, né? A gente não aciona uma fogueira negativa dentro de nós, porque a gente está consciente de nós. E vocês podem ir percebendo esse processo em vocês à medida que as situações vão acontecendo na vida de vocês, né? Acontece uma situação, você fala, nossa, olha, foi diferente agora essa situação para mim. Olha, pensei diferente sobre isso. Nossa, vi diferente essa outra coisa. É porque você está no processo, está evoluindo, né? Você está evoluindo. É só continuar. Continuar, e continuar, e continuar. Aí aqui embaixo, vamos ler aqui o texto. Ao nascer um ser humano na Terra, ele vai percorrer este caminho de evolução. Esse processo é semelhante para todos, tá? Todo mundo passa por esse processo. Nesse caminho, o homem vai passar pelas experiências materiais e formação do veículo nos 3 primeiros setênios. Então, ali, né, do 0 aos 21, ele vai formar o veículo, né? Quem tem filhos aí, se puder segurar a fase certinha, né, para que os processos aconteçam no momento certo, é maravilhoso quando isso acontece, tá? Então, formação do veículo nos 3 primeiros setênios, liderado pelo ego, tá? Aqui, nesse processo caindo, é tudo ego, é tudo pelo ego, sempre o ego, tá? Porque o espírito está ali se desenvolvendo. Após isso, inicia seu processo de ascensão, né? Quando ele volta, ele vai se ascendendo. Após isso, inicia seu processo de ascensão, conquistando a consciência espiritual nos anos crísticos. Por mais que alguns se iludam e permanecem inertes à ascensão e se desviem desse caminho, ele terá sempre uma oportunidade para retornar. Lembra que eu comentei que a gente é uma parte divina, uma parte de Deus, e o corpo de Deus ele vai ser completo? Ele é completo, não tem como, né? Então, a gente vai, por mais que a gente se desvie desse caminho, a gente vai ter, né, a graça e a misericórdia nos levando de volta. Então, gente, para tudo há esperança, tá? Para tudo há esperança. As situações ou problemas, neste caso, cooperam a favor e para o bem do homem. Então, lembra que eu falei, às vezes a gente nasce num lar que a gente acha que deveria ser diferente, que podia ter feito diferente, que podia ter dado aquilo que a gente precisava? Tá a favor, gente. Foi como foi. Eu precisava daquele jeito, tá? Então, as situações, os problemas, nesse caso, cooperam a favor e para o bem do homem. Elas fazem com que o ser não fique estacionado no lugar, tá? Isso é muito importante, porque se a gente fica estacionado no lugar, a gente perdeu o tempo, né? Porque a matéria, o veículo, tem ali impresso um prazo de validade. Se a gente fica parado, acabou aquele prazo de validade, acabou, tá? À medida que a evolução acontece no sentido ascendente, tá? No sentido ascendente, o homem se torna capaz de conquistar sua alma, entender seu real propósito de vida e cumprir a sua missão na Terra. Qual que é a nossa missão na Terra? Tornar mestre de mim mesma
né, servir ao meu propósito. Eu me torno mestre de mim e vou ser mestre dos outros, aonde eu estiver, gente, aonde eu estiver. Se não tiver ninguém ao meu lado, eu vou falar para as árvores, porque elas também estão em processo de evolução, né? Igual o Robinson Crusoe, vou falar para as abóboras. Certo? Concluí o conteúdo, vocês têm dúvidas? Você usou uma frase aí, se tornar mestre de mim, e o que mais? E mestre dos outros. Eu me torno mestre de mim. Ricardo, pode tirar a tela. Eu me torno mestre de mim e eu vou ser mestre dos outros. Porque o processo de evolução, ele não é individual. Não no sentido, eu me construo em mim, né? Esse processo de entrar para dentro, de saber quem eu sou, é eu mesma. É eu que tenho que percorrer esse caminho. Aí, quando eu descubro quem eu sou, é automático, eu vou saber o que eu tenho que ser fora de mim. O que eu vou ter que fazer fora de mim. Então, eu me torno mestre de mim, eu vou me conquistando todos os dias, porque é um processo, e nesse processo, eu também vou ser mestre dos outros. Não porque eu quero essa mestria, né? Ah, eu sou mestre. Não, é aquilo que eu aprendi, eu agora ensino, eu passo adiante. E aí eu posso fazer isso em qualquer lugar, tá, gente? Porque às vezes a gente, isso tem muito a ver com missão, né? Ah, eu tenho que ir lá para a África para fazer missão, né? Não tenho. Se eu puder ir, tá ótimo, né? Mas eu não tenho. Eu posso fazer missão em casa, com os meus filhos, né? Com meu marido, com minha esposa. Eu posso fazer missão no meu trabalho. Mas é claro que eu não vou chegar para o outro e falar, senta aqui que eu vou te... Não, né, gente? A nossa maior missão é ser. Tá? A nossa maior missão é ser. Eu vou ser. E aí aquela pessoa vai estar me vendo. Eu vou estar vibrando essa energia dentro de mim, e essa energia vai estar saindo de mim e vai estar tocando as pessoas. Aí as pessoas vão chegar para, nossa, você é diferente, né? O que acontece com você? O que você tem aí, né? E então, quando a pessoa quiser, quando ela perguntar, porque ela quer saber, então a gente vai fazer o nosso serviço. No meu caso, eu sirvo na clínica, né? Então, eu já saí dos padrõezinhos, né, de terapia convencional. Gente, não é que eu saí, o processo me conduziu, né? O processo me conduziu por quê? Porque de convencional não ajuda, né? Não coopera para o ser que eu sou. Coopera, né, para a superfície, né? Então, se de repente eu tô lá com problema com uma pessoa, eu vou tratar a pessoa diferente, isso vai mudar. Pode ser que mude, mas e eu? O que eu fiz de mim? E eu me tratei onde? Eu me melhorei onde? Né? Porque parte sempre de mim. Respondi, Moacir? Respondeu. Maravilha. Mais dúvidas, gente? Olha, Sandra, Claudina, que legal. Mais dúvidas? Uma pessoa, ela pode, por exemplo, ter os seus 18, 19 anos, real, e ter um comportamento como se tivesse essa maturidade, vamos dizer assim, perto aí do ano crístico? Pode sim. A gente tem várias pessoas, né, nesse plano existencial aqui agora, nesse processo. Eliane, eu chamo dos emergentes, né? Eles vêm com pressa. Tem a ver com um propósito. E aí você vai perceber, Sandra, que essas pessoas, né, eu creio que você já sabe, convive com uma assim, elas têm questões internas diferentes, né, uns processos de existências que você fala, meu Deus, não está nessa fase, não é teu. E aí, quando a gente não entende o processo, a gente não consegue ajudar. E essa pessoa, ela fica tão confusa porque ela também não tem resposta, e aí ela acaba adoecendo, né, nesse meio. E aí, o que faz? O processo do adoecimento vai para o médico e tal, e vai tomar um remedinho, aí os remédios vai fazer a pessoa atrasar no processo. Porque daí o remédio, ele vai tirar a necessidade da busca, o querer saber por que eu estou desse jeito, por que eu me sinto, porque o remédio para, então ele dá, né, e o remédio, ele só vem também por conta do processo de inconsciência do ser humano, né, o remédio é uma graça e misericórdia que Deus deixou, porque senão, né, senão ia ficar feio o negócio. Só que a gente precisa entender que se eu preciso do remédio, eu vou usar o remédio sim, num momento ali, mas depois eu preciso me buscar. Porque se eu não me busco,
eu fico à mercê. E aí acabou o tempo, né? E aí tem muitas crianças que eles têm esse processo, né, esse processo dos sentidos mais ampliados, e eu já recebi vários na clínica que tratam, né, com psiquiatra, que tratam com medicações fortes, que a família tem até medo do que acontece, e não era para ter medo, né, que era uma coisa linda e maravilhosa do ser, é só entender que é algo maravilhoso ali. Só que aí, essas pessoas, é proposital. Quando ela nasce na Terra, ela vem de uma consciência maior, né, que quando chega aqui na Terra vai ser um bebê, mas ela vem de uma consciência maior, e essa consciência maior constrói o processo. E quando essa consciência maior constrói o processo, ela deixa esse fator qual? Esse fator da emergência, esse fator de escutar coisas, esse fator de ter conexões com situações extras físicas. Só que aí, quando chega aqui, o que se identificou tanto com o corpo e não está consciente disso, ele não sabe como lidar. Então, ele vai procurar as convenções. Então, o que são as convenções? Ir para os médicos, tomar os remédios e tudo mais. Então, aí ela vai ter que, né, atrasar o processo. Ou, às vezes, ir até para as drogas, não é? Bebida. Vai, porque drogas, bebidas, né? Jung já falava, né? Carl Jung, que ele é o pai da psicologia analítica. Quando a pessoa vai para a bebida, ela está em busca de si, em busca do seu espírito. Porque o que acontece quando a pessoa bebe? Ela se desdobra, literalmente, né? Ela sai do corpo. Ela sai, né? A bebida tem esse processo, né? E aí, essa pessoa, quando ela está nessa busca espiritual, essa sensação que a bebida traz faz um pequeno vislumbre do que é a busca da pessoa. Então, ela acha que é a bebida que está satisfazendo. Então, ela está cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, ela vai beber, porque ela quer aquela sensação do desdobrar-se de si. Entendi. Joia. Diane, convida aí para a semana que vem. Verdade, gente. Ó, hoje eu falei das leis dos dois, né? Vale muito a pena a gente entrar a fundo nessas leis dos dois que eu vou trazer, porque aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre, peraí, se eu posso apagar, vou parar de pagar já, né? Então, eu vou trazer já essa aula para a próxima, já que isso surgiu aqui. Então, na próxima aula eu vou falar sobre a lei dos dois. O que é a lei dos dois? É consciência, amor e escolha, né? Consciência, amor, não lembro agora, mas eu vou fazer um post marcando certinho. Então, vale muito a pena a gente vir para essa aula, porque aí, aquilo que a gente ia pagar daqui para frente, vou apagar. Já apaguei. Apagado está, né? Porque a gente não recebeu a consciência por acaso, né? A gente não tem o processo consciente à toa. A gente pode sair da dor e viver em amor. A gente pode quitar a dívida, parar com tudo dessas dívidas que a gente tem que passar em dor, né? E a gente pode apagar tudo isso, porque a gente tem esse poder em nós. E na faculdade da alma tem a farmácia da alma, que eu já falo para vocês sempre, né? E lá tem muitas técnicas de cura, todas as aulas vão para lá, os vídeos editadinhos, bonitinhos. Lá tem a Jornada da Mulher Curada, que é do homem também, que pode se curar. Então, lá tem muita coisa, gente. A farmácia tem sido alimentada, né, semanalmente, para você poder ter o melhor da cura da alma lá dentro. Então, corre para lá, você vai ser muito bem recebido lá. E se você chegar lá na farmácia, lá na prateleira da farmácia, você não achar um remédio que vai te atender aí, você vai mandar uma mensagem e falar, olha, eu tô com essa situação, não achei nada que pode me atender, a gente corre para o laboratório alquímico aqui, e já cria essa medicação, esse remédio que pode curar a sua alma. A aula 6, você falou que está saindo fora do ar, quanto? Ela já saiu, Macir, ela já foi, todo domingo, a aula da semana sai do ar para entrar a nova aula. Então, ela já saiu, ela foi lá para a plataforma da Farmácia da Alma. Lá na plataforma está todas as aulas em ordem, a primeira, a segunda, a terceira, com todas as técnicas, com todos os textos, além, né, da prateleira de farmácia, que tem dos remédios que tem ali dentro da farmácia. E hoje, gente, vai entrar mais um, que é um remédio lindo, inclusive esse, né, para a gente se conscientizar das partes que a gente que é uma meditação mais profunda,
que vai te levar nesse quinto corpo, porque, por exemplo, você está com uma situação que você não sabe a resposta e você precisa da resposta. Aí você vai entrar nesse processo de meditação para você ir lá dentro buscar a resposta que você precisa. E aí, quando você chega lá, você traz para cá essa resposta. Essa meditação é muito legal a gente treinar ela, porque depois o processo fica automático. Eu não preciso nem entrar em meditação para eu acessar esse corpo de respostas em mim, tá? Porque todo mundo, gente, não sou eu, não é ninguém diferente, especial, não. Todo mundo tem as respostas que precisa dentro de si. Eu só preciso saber acessar essas respostas em mim. E para eu acessar, eu preciso mentalmente passar essas partes do ser que eu sou. Eu entendo que eu sou um corpo físico, eu entendo que eu tenho um corpo de energia, eu entendo que eu tenho um corpo de sentimento, eu entendo que eu tenho um corpo de pensamento, e aí eu chego no corpo das causas. Nesse corpo das causas é muito legal, porque não é o corpo mental. Quando eu chego no corpo mental, eu tenho ali o ego, né? Porque o ego ele é formado nesse corpo mental. Só que eu vou um pouquinho acima. Lá não tem ego. E é muito gostoso quando a gente se conecta com esse corpo, porque é gostoso como as respostas vêm. Né? É gostoso, você escuta, daí vem, você sente, você vê, não tem como você desver. E as respostas é dentro de nós, todo mundo tem, né? Ó, faz uma experiência aí, quando vocês forem deitar. Se conecta com vocês, com a divindade em vocês, e fala assim, olha, me leva para dentro de mim, para eu conhecer alguma parte de mim, qualquer lugar, me leva para qualquer lugar dentro de mim. E aí você vai, né, fica atento ali o processo da noite, que você sonhou e tudo mais. E se você sonhou e tiver alguma experiência, você não conseguir entender isso, aí pode me escrever ou gravar um áudio e me mandar que eu te ajudo a entender e interpretar. Tá? Porque a gente tem, e as respostas vêm, gente. E quem tem ouvido para ouvir, ouça. Vem. Não tem como não vir. Não sou eu que estou dizendo isso. Tá? Então, está entrando agora, essa semana está entrando essa meditação lá dentro da faculdade da alma. Quanto mais consciente a gente se torna de nós, mais a gente vive o nosso paraíso na Terra. Porque o nosso paraíso está aqui, o nosso céu está aqui. Né? A gente que cria o resto, os outros, né? Mas o que é natural é o pleno, é o perfeito, é o absoluto. Né? Esse que é o natural aqui, para a gente viver. Vamos voltar para aquilo que é essencial em nós. Tá? No mais, segunda-feira que vem, nossa próxima aula, vou trazer a lei dos dois, que eu acho muito legal falar sobre isso. Se vocês quiserem convidar mais pessoas para participar, pode convidar, pode mandar me chamar, ou pode, né, pedir para eles mandarem direto o e-mail, porque daí eu já vou saber do que se trata. Pode convidar à vontade e compartilhar as aulas também, certo? Beijo. Semana que vem eu vejo todo mundo. Amanhã a aula já está lá com a técnica da aula de hoje. Beleza? Abraço, gente.